com os irmãos hoje, libertando-se da ansiedade. Esse mês é um mês que nós precisamos cuidar muito bem, né? Da nossa vida, né? Dos nossos sentimentos, do nosso ser, né? Cuidar muito bem do nosso emocional e nos preocuparmos também com as pessoas, aquelas que vivem ao nosso redor, né? Aqueles que são os nossos queridos, que muitas vezes podem estar passando por alguma luta, alguma dificuldade, e às vezes não compartilha, né? E sofre sozinho. E muitas coisas que acontecem depois, aí nós perguntamos, por que será que ela não falou, né? Porque muitas vezes nós não possibilitamos a pessoa abrir o seu coração e falar do seu sofrimento para as nossas vidas, falar das suas angústias, porque muitas vezes nós não somos identificados como aqueles que estão servindo ao Senhor e que são aqueles que têm uma palavra de bênção para a vida da pessoa. Não somos reconhecidos como aqueles que, como Felipe, aquelas pessoas que oram, dependente da situação, dependente do lugar, dependente do momento. Nós somos chamados para isso e a nossa missão é essa, é abençoar, né? E precisamos ser esse instrumento de bênção. Foi para isso que o Senhor nos chamou, para que sejamos sal, para que sejamos luz sobre a face da terra. Muitas vezes, pela nossa maneira de viver, pelo nosso jeito de ser, nós temos ofuscado a luz de Cristo em nós, né? Temos ofuscado a luz de Cristo em nós. E às vezes temos demonstrado para as pessoas que nós não somos aqueles que têm para dar, mas que estamos precisando de receber, né? Mas o Senhor nos concedeu do seu Santo Espírito, para que você seja sempre sal e sempre luz. O Senhor nos concedeu do seu Santo Espírito para que você seja uma pessoa, usando aqui essa expressão do sal e luz, para que você seja essa pessoa iluminada, né? Você seja essa pessoa iluminada, essa pessoa que tem a graça e o amor de Deus sobre a sua vida. Porque os irmãos entendem bem isso aqui, né? Que nós estamos debaixo da graça de Deus, mas aqueles que não estão debaixo da graça, eles são uns sem graça ou desgraçado, porque não está debaixo da graça de Deus. Aqueles que estão debaixo da graça de Deus, né? Então eles estão cheios da graça, então eles têm graça, então eles manifestam a graça de Deus. E nós fomos chamados e somos esses sobre a face da terra. Então hoje, quando nós vamos falar libertando-se da ansiedade, eu gostaria que você pudesse ouvir esta palavra, colocar essa palavra na sua vida e você deixar da ansiedade para ser paz, para ser alegria, para ser bênção na vida daqueles que convivem com você. E não que muitas vezes você, como cristão, alguém precisa te segurar em alguns momentos, porque senão você perde a boa, porque senão você desce da cruz, porque senão ninguém vai reconhecer você como um cristão sobre a face da terra. E isso é algo muito sério para nós, porque não basta só a aparência, né? Quando nós chegarmos lá na eternidade, o Senhor não olha o nosso exterior. Não vai adiantar eu dizer quantos cultos eu frequentei, quantas orações eu fiz, quantos sermões eu ouvi. Vai ser a vida, a nossa vida na vida de Cristo Jesus, a nossa vida nas mãos do Senhor nosso Deus, a nossa vida a serviço do reino. E as pessoas vão dizer isso para você, porque disseram para mim, quando aconteceu algo muito sério, alguma coisa assim muito chata, ruim, assim aos olhos do homem. E eu fui resolver isso com a pessoa no âmbito que precisava ser resolvido, e quando eu cheguei onde eu precisava ir, e eu cheguei lá, a pessoa olhou assim para mim e falou assim, realmente eu reconheço que o senhor é pastor. Como disseram para mim, vão dizer para você também. Olha, eu reconheço que você é um cristão, que você é um servo de Deus, que você está a serviço
do reino de Deus aqui sobre a face da terra. Que você possa se encher da palavra do Senhor nosso Deus, e que essa palavra possa surtir efeito na sua vida, no seu viver, no seu cotidiano, em toda e qualquer circunstância, libertando-se da ansiedade. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, um texto que você quase sabe de cor, né? Mas eu peço que você aprenda comigo um pouco mais nesta noite a respeito desse texto. Mateus capítulo 6, do verso de número 25 ao verso de número 34. Verso 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves dos céus. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valei vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas. Pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados, basta ao dia o seu próprio mal. Amém. Amém. Amados, segundo a medicina, preocupar-se ou ficar ansioso é apenas uma reação normal de todo ser humano. Você está vivo, isso vai acontecer com você, porque é uma questão de adaptação à situação ou de resolver um problema, Toda pessoa sente ansiedade, A ansiedade é uma reação própria do nosso organismo que permite a nós, reagir a algum perigo iminente, algum acontecimento e nos preparar, para enfrentarmos alguma situação. Isso é o normal que acontece com todo ser humano, Mas a ansiedade em si, ela é prejudicial se ela for algo constante na vida da pessoa. Prejudica a pessoa físico, emocional e espiritualmente também, Dependendo da intensidade e da duração dessa ansiedade, A ansiedade, ela pode tornar-se uma doença, que traz prejuízo à sua vida, ao seu bem-estar, ao seu desempenho, Porque com a ansiedade ninguém consegue desempenhar todo o seu potencial, Não permite que você se prepare realmente para a situação a qual você tem que enfrentar, porque ela desabilita você de tudo e de todas as coisas, porque você fica como que perdido nas situações. Jesus, como Senhor soberano e como pastor das nossas vidas, Ele quer cuidar da nossa vida, Ele quer que nós tenhamos saúde, como nós oramos com o Perso hoje, Ele é o médico dos médicos, Ele quer que você tenha saúde, não é só saúde física não, saúde emocional e saúde espiritual, salvação e vida eterna. E é por isso que Jesus se dirige aos seus discípulos e conversa com os seus discípulos, fala para ele, olha, eu estou sentindo, eu estou percebendo que tem algo de errado com vocês. Vocês estão muito ansiosos. Vocês querem resolver as coisas antes do tempo. Vocês querem solucionar os problemas
com a própria força, segundo o seu tempo, a vossa vontade, né? E aí então ele diz: portanto eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer, nem com seus próprios corpos, quanto ao que haveis de vestir. Não se preocupem com nada. Jesus condena aqui, amados irmãos, a ansiedade, a preocupação excessiva, né? Para que você possa ter uma vida saudável, gostosa, né? A ansiedade trata-se de um sentimento, né, de desassossego, né? E ela manifesta assim de uma forma egoísta, né? Por parte das pessoas, né? Então Jesus proíbe esse sentimento, que muitas vezes é um sentimento muito egoísta, que olha tão somente pela sua própria vida, esquece de olhar pela vida do próximo ou daquele que está ali do seu lado, né? No contexto aqui, amados irmãos, Jesus por 3 vezes ele diz para os discípulos: não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados, não fiquem ansiosos, não fiquem preocupados. O termo grego aqui usado, né, significa distrair, né? Que nos dá um entendimento assim de uma ideia de duplicidade, né? A ideia de que a mente procura seguir 2 direções ao mesmo tempo, né? E o resultado que é isso é sofrimento e confusão, porque às vezes você tem que resolver um problema, mas você está tão agitado, você está tão preocupado com aquilo que está acontecendo, que você não consegue focar, você perde o foco, sua cabeça fica pensando, né? Pensando o quê? A 1000 por hora, né? E ao invés de você focar, você fica perdido e não consegue resolver o problema. Por isso que Jesus diz: olha, o homem que quiser ter um tesouro nos céus, né, ele tem que priorizar o servir a Deus. Tem que ser uma coisa só. Ele tem que desvencilhar-se da ansiedade, da preocupação com as coisas deste mundo. Na explicação de Orlando Boyer, a avareza e a ansiedade são consequências uma da outra. Porque aquela pessoa, né, que é ansiosa por alguma coisa, por possuir alguma coisa neste mundo, quando ela receber aquilo que ela queria receber, ela se torna uma pessoa avarenta. Ela se esquece de Deus. Ela coloca o coração dela naquilo. Ela lutou tanto para ter aquilo, que quando ela consegue, ela orou tanto para buscar aquilo, ela pediu para os irmãos orarem tanto por aquilo, mas quando ela consegue, aquilo se torna... o alvo principal da sua vida, a coisa principal da sua vida, a coisa mais importante que ela pode ter. Então, amados irmãos, observe como a ansiedade, né, traz problemas para a vida do ser humano, traz problemas para nós, e é por isso que Jesus, com o seu grande e glorioso amor, Ele quer que você não viva em ansiedade. Ele quer que você deixe a ansiedade de lado. Ele alerta. Vamos lá. Primeiro, verso 32, verso de número 32, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais delas. O Senhor sabe que você necessita das coisas, e Jesus nos convida, né, a renunciar a esse sistema de valores que está aí no mundo, né? E Ele diz para nós, né, olha, há 2 tesouros para nós buscarmos, não tem um terceiro, são 2 tesouros, ou você busca o céu, ou você busca a terra.
Ou você busca a terra, ou você busca o céu. Há duas condições também, amados irmãos, físicas. Ou você busca as trevas, ou você busca a luz. Há dois senhores. Ou você busca Deus, ou você busca as riquezas. Há duas preocupações: o nosso corpo, a nossa vida, ou o reino de Deus. Não dá, amados irmãos, para colocarmos o pé em duas canoas, buscarmos duas coisas ao mesmo tempo, né? Não dá para servir a Deus e a mamão, servir a este mundo e ao Senhor. A palavra do nosso Deus diz que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. Espera um pouquinho, mas pastor, como que é isso aí? Então eu não posso... Não, você pode se relacionar com as pessoas aí no mundo, pode estar vivendo nesse mundo. Mas se você se envolver, e se o mundo se tornar, os seus negócios se tornar, a sua vida se tornar a principal coisa para você, está errado. É Deus que precisa estar em primeiro lugar na sua vida. E Jesus proíbe, amados irmãos, você buscar as coisas deste mundo, ao invés de buscar ao Senhor, o nosso Deus. Você não deve ficar ansioso com as coisas, ou ansiosa com as coisas deste mundo. No texto aqui apresentado por Jesus, né, ele nos coloca algumas razões, porque nós não devemos buscar, né, nós não devemos ficar ansiosos e buscando as coisas deste mundo. Primeiro, são 7. A vida não consiste somente em satisfação de desejos físicos. Versículo 25. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, por aquilo que você tem que comer. Não andeis ansiosos pelo vosso corpo, por aquilo que você precisa vestir. O homem, aqui na palavra do Senhor nosso Deus, ele é mais importante do que suas vestes. O homem é mais importante do que as suas vestes. A vida é mais importante do que o alimento. Então Deus cuida do seu corpo, Deus cuida da sua vida. A pessoa, você, o ser humano, merece mais atenção do que a sua roupa. Quando você olhar no espelho, não olhe pela sua roupa se a sua roupa está bonita. Olhe se você está bonito. Deus quer você, não a sua roupa. A sua roupa é para os homens. Lá em João 3,16, o que Jesus diz? Olha, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu a sua vida para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus morreu por amor a você. É você. O especial é você. Não é aquilo que você veste ou aquilo que você come. Segundo, nós precisamos reconhecer sempre, como Jesus nos ensinou, né? Lá no verso 26, ele diz assim, né? Observai as aves dos céus, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste. Nós precisamos entender que nós somos filhos de Deus, precisamos viver como filhos de Deus. E que todo o resto da criação, é inferior a você. Só que tem uma coisa que você precisa observar: Deus cuida de todas as outras coisas, Deus cuida de todas as demais coisas. Como é que você duvida que Ele vai cuidar de você? Como é que você pode ter dúvida de que Ele vai estar com você? Jesus nos ensinou o Pai Nosso, exatamente para que você tenha certeza que você é filho de Deus. Que você é filho de Deus. Você precisa ter essa convicção. E que Deus cuida de você como um pai cuida do seu filho.
Porventura não valei vós mais do que as aves dos céus? Você tem muito mais valor. Em terceiro lugar, a ansiedade não altera as circunstâncias da nossa vida, né? A ansiedade não altera as condições e não aumenta a duração da vida. Aqui ele usa a palavra, né? Quem é que pode acrescentar um côvado à sua vida? Essa palavra pode designar duas coisas, né? Tanto medida linear, quanto também tempo. Então, podemos dizer assim, quem é que pode fazer crescer 1 centímetro a mais? Ninguém pode. Bom, só as mulheres, né, que botam saltos aí. Está aqui, ó, a Elaine aqui na frente. Olha o tamanho do salto da Elaine. Só a mulher, né, que pode botar no salto, mas ela fica mais alta, mas ela não cresce, ela só fica mais alta, mas ela não cresce. O côvado também é uma das mãos no sentido de dias. Quem é que pode acrescentar um dia a mais à sua própria vida? Hã? Chegou aquele dia marcado, vamos embora. Chegou aquele momento, não tem jeito. O Senhor chamou, não dá para dizer, o Senhor, espera um pouquinho aí, né? Dá um tempinho aí. Vai embora mesmo, né? O tempo é do Senhor, o nosso Deus, né? Ninguém pode acrescentar nada. Então, que adianta você ficar ansioso? Adianta você ficar preocupado? Vai mudar alguma coisa? Ah, a pessoa está lá internada na UTI e tudo mais, tá? Não estou nem dormindo à noite, não estou conseguindo fazer nada. Vai mudar alguma coisa? A sua preocupação? A sua ansiedade? Seu desespero? Ele é o Pai nosso, Ele está no controle. Você não pode alterar as circunstâncias nem a duração da sua vida, né? Em nada. Quarto lugar, a ansiedade é inútil. Né? Ela é inútil. Do 28 ao 30, Jesus descreve aqui, e que, por que andais ansiosos quanto ao vestimento, considerai as aves dos céus. Aí ele fala a respeito das aves dos céus, ele fala a respeito do lírio do campo, que nem Salomão se vestiu como ele, em toda a sua riqueza e em todo o tempo que ele viveu, mas Deus vestiu a eles, porque Deus cuida deles. Imagine você, se Deus cuida, esse Deus que é o Deus Pai, se Ele cuida de uma florzinha lá, que muitas pessoas às vezes vai fazer um casamento, uma festa, você vai lá e corta e coloca num vaso, ela tem a duração de algumas horas, e Deus a embelezou, e Deus, né, a fez florescer, e Deus cuidou dela, para viver tão somente alguns momentos, e ela seca e murcha, e é jogado fora, mas foi Deus que cuidou. Agora, como é que Deus não cuida da sua vida? Então, por que você está ansioso? Por que você está preocupado? Isso é inútil. Se existe um tempo que você está gastando na sua vida e que não serve para nada, e que é inútil, é o tempo da ansiedade, é o tempo da preocupação. Não serve para nada. Se olhar lá para a criação, você já vai encontrar lá na criação. Deus preparou a roupa para Adão e Eva. Deus preparou todas as coisas. Deus preparou para o povo no deserto as codornizes, apesar do desespero deles. Preparou para o deserto a água. Deus cuidou deles. Em quinto lugar, amados irmãos, a ansiedade é uma demonstração de, alguns vão chamar assim, né? De incredulidade. A ansiedade é incredulidade. Olha o verso de número 32. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Se Deus sabe que você vai necessitar, se Deus sabe das suas necessidades, se você crê dessa forma na palavra do Senhor, o nosso Deus, você tem que confiar, manter-se fiel. Porque a ansiedade é característica dos infiéis, daqueles que não têm fé. Os discípulos, amados irmãos, precisam ter uma caminhada diferente dos gentios, né?
debaixo do cuidado dos pais. Senão, de que diferença faz? Você como cristão. Lá no Salmo, não, Salmo 23, Salmo: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Você recita esse Salmo? Ah, sim, pastor, eu conheço. Mas você vive esse Salmo? Não, pastor, de vez em quando dá um desespero, porque a hora que eu olho e as coisas estão de acordo, não estou entendendo o que está acontecendo, eu entro em desespero. Cadê a fé? Por que Jesus falou para os seus homens de pouca fé? Exatamente por esse motivo. Porque quando as coisas estão tranquilas, estão indo bem, você não precisa exercitar sua fé. Você precisa exercitar sua fé quando as coisas estão ficando difíceis, quando os problemas estão aí é o momento de você exercitar a sua fé. É o momento de você ter calma, é o momento de você ter paciência, é o momento de você dizer: não, Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente. Ele habita no esconderijo do Altíssimo, mas quando as coisas estão acontecendo, ele jamais descansa. Ele é um apavorado na vida, é um desesperado na vida, né? Está faltando Jesus na vida. Está faltando fé na vida. Em sexto lugar, amados irmãos, são 7. Em sexto, a ansiedade é desnecessária, pois Deus, o nosso Pai, conhece cada uma das nossas necessidades. Verso de número 22, já falamos. Paulo diz lá em Filipenses 4,19: o meu Deus, segundo a riqueza da sua graça, há de suprir, segundo o seu querer e a sua vontade, cada uma das suas necessidades. Não vai faltar nada. Pode não sobrar, mas não vai faltar nada, porque Deus vai suprir cada uma das suas necessidades. Você crê nisso? Amém? Oh, glória a Deus. Então viva isso. Então joga fora a ansiedade, viva isso, sabendo que Deus está no controle. E último, o sétimo, a ansiedade gera sofrimento. Quem é ansioso sabe, né? Quem é ansioso sabe como a ansiedade gera sofrimento, né? Por sua própria natureza, ela é inútil, né? E só acrescenta mais sofrimento ao coração daquele que vive ansioso, né? Ela é uma maldição na vida do ser humano, a ansiedade. É uma loucura, né? Sofrer desse mal. Jesus disse para os discípulos: olha, fica tranquilo. Você está sofrendo pela semana inteira. Você está sofrendo pela coisa que vai acontecer daqui no final do ano. Jesus diz: basta a cada dia o seu próprio mal, basta a cada dia, viva só um dia de cada vez. Durma uma noite de cada vez. Bom, quero concluir aqui agora falando para os irmãos como é que você pode se libertar disso. Eu sei que você já sabe, mas eu preciso transmitir isso para você nessa noite, porque Deus colocou isso no meu coração e eu tenho que falar isso para você. Eu sei que você já sabe, mas Deus colocou no meu coração, eu tenho que passar para você. Primeira coisa, verso de número 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Jesus nos ensina que as preocupações com as coisas materiais devem ser substituídas pelas prioridades espirituais. Você quer ter material? Então seja espiritualmente bênção primeiro. Quando João, na sua terceira carta, ele escreve ao seu amigo, ele diz: olha, eu desejo que você esteja próspero financeiramente, como você é próspero espiritualmente. No reino de Deus é assim. A prosperidade que vem primeiro na nossa vida é espiritual, porque as demais coisas é o Senhor que acrescenta, é o Senhor que abençoa.
Então nós precisamos aprender isso, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Amados, nós sempre falamos, né, de pessoas aí, grandes servos de Deus, né? Lutero era um homem de oração, foi um homem da reforma, mas era um homem de oração. Ele dizia que se ele não orasse 3 horas por dia, ele não conseguia resolver tudo aquilo que ele tinha para resolver. Tem muitos cristãos que dizem assim: se eu orar, pastor, 3 horas por dia, aí que não dá tempo de eu fazer nada. Mas é a visão errada. Por que nós estamos passando por dificuldades para montar as torres de oração? Porque para muitos irmãos orar é perda de tempo. Para muitos irmãos orar não tem valor nenhum. Nós estamos com um grupo de irmãos de várias regiões hoje em São Paulo, do Movimento Nacional de Oração. Eles estão visitando algumas igrejas porque eles querem organizar torres de oração em todas as igrejas. Está difícil, porque os irmãos não acreditam que a oração é a chave da vitória. Os irmãos não acreditam que a oração é o tempo que você tem para falar com Deus. Os irmãos não acreditam que eles podem passar mais de meia hora na presença do Senhor nosso Deus. Nós falamos também sobre oração. Isso que eu estou dizendo aqui para os irmãos é algo que os irmãos sabem, mas sobre oração também os irmãos já sabem. Tem alguns na torre de oração que oram, né, meia hora e estão aí achando que estão fazendo muito. Lutero orava 3 horas por dia. Na torre de oração ele ora uma vez por semana, meia hora, e acha que é o máximo. Amados, a bênção do Senhor nosso Deus, a direção para a nossa vida, a salvação e o suprir de todas as nossas necessidades vem do nosso Deus. Então nós precisamos aprender a ter e investir tempo em Deus. Precisamos priorizar a nossa vida em Deus. Aí pessoal, mas pastor, eu sou tão ansiosa, tão ansioso, que se eu começo a orar e não consigo, minha mente já vai para outros lados. Isso, glórias a Deus, aleluia. Você chegou onde eu queria. Disciplina. Você vai disciplinar a sua vida na ação do Espírito Santo de Deus. Você vai chegar diante do Senhor, vai: Senhor, eu não sei orar. Eu sou um ansioso, mas eu quero me colocar aqui agora, e que o teu Santo Espírito me dirija nesse tempo de oração. Que o teu Santo Espírito me conduza nesse tempo de oração. Eu não quero viver preocupado com tudo que está acontecendo. Eu quero tão somente, Senhor, orar e ter a minha vida no teu altar e colocar a minha vida no teu altar. O reino de Deus, amados irmãos, significa domínio de Cristo nos nossos corações, em todas as áreas da nossa vida. Se o reino de Deus está presente na sua vida, quem domina a sua vida é Cristo, é o Espírito Santo de Deus. Se o reino de Deus está presente na sua família, quem domina é Deus, quem supre é Deus. Se lá na tua empresa, nos teus negócios, né, é o reino de Deus que domina, então pode ficar sossegado, quem vai cuidar é o Senhor, não é você. Lá no seu trabalho, quem vai abençoar, quem vai fazer prosperar não é você, é Deus, porque o reino de Deus está presente ali, na igreja. Não adianta nós inventarmos, né? Às vezes ficamos pensando sobre a questão de evangelismo. Precisamos montar um grupo de evangelismo, fazer evangelismo, precisamos fazer isso, vamos fazer aquilo, aquele outro na igreja. Se a igreja é o reino de Deus, nós só precisamos deixar Deus agir através de nós. E como Deus age, amados, como Deus faz essa obra. Lembra do Felipe? 6 aninhos lá na escola? O que era isso? Isso é reino de Deus. É as coisas acontecendo por intermédio de uma criança. Mas são as coisas acontecendo através da minha vida, através da sua vida, onde nós estivermos. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Eu me lembro de alguém que... Hoje nós temos várias empresas já que funcionam dessa forma, né? Chegou, primeira coisa, na empresa, com todos os funcionários, independente de quem você seja, primeira coisa é ler a palavra e orar antes de começar
o trabalho. Eu conheci uma pessoa, ele contratava muitos, né? E a primeira coisa que ele perguntava quando a pessoa ia para trabalhar com ele é o seguinte: você crê em Deus? Você confia em Deus? Você crê na palavra de Deus? Tá bom, então vamos continuar a entrevista. Porque se você não confia em Deus, se você não crê na palavra de Deus, você não serve para trabalhar comigo. Ah, pastor, é reino de Deus. Eu quero gente no reino de Deus. E quero gente do reino de Deus. Mas eu tenho que ser também do reino. Em segundo e último lugar aqui, então primeiro busca Deus. Coloque Deus como prioridade da sua vida. Né? Para você poder deixar essa angústia, para você poder deixar essa ansiosidade de lado. Deus na vida. Segundo, use a oração para combater a ansiedade. Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Então você chega, coloca tudo diante do Senhor nosso Deus, o que você faz? Agradece. Já colocou na presença do Senhor nosso Deus? Já. Então já agradece também, porque a bênção já está chegando. Os cuidados de Deus já estão chegando. Então você só precisa fazer o quê? Agradecer. Colocar tudo diante do Senhor e agradecer. Agradecer antes já, porque a bênção já está vindo. Então, amados irmãos, use a oração para combater a sua ansiedade. Está ansioso? Vai lá, entra lá no quarto, ora. Está no seu trabalho? Está ansioso? Vai lá, entra lá no banheiro, ora. Procura um lugarzinho, bota o joelho no chão, ora, conversa com Deus. Jeremias 33:3, clama a mim e responder-te, anunciar-te coisas grandes e ocultas que não sabes. Jesus disse lá em Mateus 11, né? 28-30, vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus disse lá em João 14:27, a minha paz vos dou, não dou, vou-la dou como o mundo a dá. É a confiança no Senhor, é a nossa fé colocada no Senhor. Devemos nos aproximar sempre com o coração quebrantado, amados irmãos. Ele está conosco, Ele está do nosso lado, Ele quer que nós tenhamos paz. Porque nesse mundo tereis aflições. O apóstolo Pedro, nós nos recomenda lá em 1 Pedro 5:7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Pastor, o senhor não sabe das duplicatas, das notas promissórias, o senhor não sabe das minhas contas, o senhor não sabe da metade, por isso o senhor está falando isso. E eu nem preciso saber mesmo, porque Deus conhece todas as suas aflições. Deus sabe de todas as suas aflições. Deus conhece todas as suas preocupações. Deus conhece os detalhes de cada uma delas e Deus sabe quando elas vão ser concluídas, quando elas vão ser pagas, quando tudo estará bem. Ele sabe de todas as coisas. Você só precisa de confiar nele e esperar nele. Lembre-se, né, que a ansiedade em demasia é uma doença. A ansiedade é doença. Você precisa vencê-la. Porque se você não vencer, ela vai judiar muito de você. É preciso entender compreender que a ansiedade reside no nosso coração e também na nossa mente. Está presente nos nossos sentimentos, né? Equivocados que roubam a nossa tranquilidade. Ansiedade é ausência de paz, e paz de Cristo Jesus. É uma inquietação, uma perturbação interior que ocupa um lugar na vida de muitas pessoas, trazendo afastamento de Deus e transtornando a fé e questionando a fé. E o remédio para essa enfermidade, para a ansiedade, amados irmãos, é Deus, em primeiro lugar.
é oração colocando no altar do Senhor. Quando nós experimentamos a paz de Deus, a ansiedade vai embora, bate em retirada. E eu concluo aqui 2 pontos. Primeiro, se eu não fizer isso aqui, não vai valer nada aquilo que eu falei para você. Primeiro, você já entregou a sua vida para Jesus? Você já entregou a sua vida para Jesus? Se você não entregou a sua vida para Jesus, eu gostaria que você entregasse a sua vida agora para Jesus. Porque se nós não dermos esse primeiro passo de entregarmos a nossa vida para Jesus, se a nossa vida não for de Jesus, de verdade, né? Nós não vamos conseguir viver uma vida de paz diante de tantas lutas, tantas dificuldades, tantos problemas que nos afligem no nosso dia a dia, né? As coisas, principalmente nesse tempo, né? As coisas acontecem lá do outro lado do mundo, já está aqui, né? Estou olhando para o Luiz Henrique ali, lembrando dele dos negócios dele aí, das viagens dele para tudo que é lado aí, né? Está acontecendo lá na China, já está refletindo aqui, né? Gil trabalha na construção aí também, né? Aquelas coisas que estão acontecendo lá, já está refletindo em tudo aqui. Mas quando nós entregamos a nossa vida para Deus, aí é Deus que vai cuidar dela. Aí é Deus que vai dar continuidade a ela. Aí é Deus que vai abençoá-la a cada manhã. Então, se você não entregou sua vida, eu gostaria que você pudesse fazer isso neste momento, agora. Em nome de Jesus. E como é que eu faço isso? Lá em Romanos, capítulo 10, versículo 9, ele diz: com a boca eu confesso Jesus como único e suficiente Salvador da minha vida, e com o coração eu creio para a salvação da minha vida. Então, se você não entregou sua vida, este é o momento para você dizer que você quer entregar a sua vida para Jesus. Que você quer confessá-lo como único e suficiente Salvador da sua vida. Se você não entregou, está entregando neste momento a sua vida, eu quero que você ore comigo assim: Senhor Jesus, eu coloco a minha vida agora no teu altar, Senhor, porque eu quero que a minha vida pertença ao Senhor, tão somente ao Senhor. Eu estou cansado de andar nesta vida em insegurança, sempre preocupado, sempre angustiado, sempre ansioso com o que vai acontecer. Eu quero que a minha vida esteja nas suas mãos para que eu não mais tenha essa preocupação, em nome de Jesus. Eu creio que o Senhor é o Filho de Deus, que entregou a sua vida lá no Calvário por amor a mim, e que através do seu sangue que foi derramado lá na cruz do Calvário, eu fui lavado e remido de todos os meus pecados, e o meu nome está escrito no livro da vida. Amém, amém. Agora, se você já entregou a sua vida para Jesus, mas continua ansioso ou ansiosa, se você sente isso e que isso faz parte quase que do seu dia a dia e pode ser, né, da sua genética também, eu quero dizer para você que Jesus faz esse milagre também na vida de servos dele, que já entregaram a sua vida a ele, mas que continuam andando ansiosos, que continuam ainda andando preocupados, que continuam ainda no mesmo desespero de antes. Eu já entreguei minha vida para Jesus, mas pastor, então vamos orar. Vamos orar porque Deus vai fazer essa obra na sua vida hoje. Deus vai fazer essa obra no seu coração. Se é de Jesus, né? Mas ainda o coração está ansioso. Se é de Jesus, mas não é todo ainda. Então, eu gostaria que você saísse daqui de hoje todo de Jesus, 100% Jesus. 100% cuidado pelo Senhor, 100% tratado pelo Senhor. E esse problema não vai te afligir mais. Feche teus olhos aí. E você que tem sido ansioso, mesmo confiando no Senhor, eu quero que você ore comigo neste momento.
Maravilhoso Deus e eterno Pai, o Senhor sonda e conhece os nossos corações e as nossas mentes. E o Senhor sabe, Deus, quando nós assentamos e quando nós nos levantamos. E o Senhor conhece, ó Deus, as nossas palavras antes que elas cheguem nos nossos lábios. Por isso, ó Deus, nós nos colocamos nessa brecha da intercessão neste momento, Pai. Para aqueles irmãos, Senhor, que confessaram ao Senhor como único e suficiente Salvador, mas que continuam ainda, Senhor, meu Deus, tendo uma vida, Senhor, meu Deus, de ansiedade, tendo uma vida, Senhor, meu Deus, de preocupação, tendo uma vida de desassossego, Senhor, tendo uma vida, ó Deus, de insegurança, e não, ó Pai, vivendo verdadeiramente aquela fé que o Senhor nos concedeu para vivermos em meio às lutas, às dificuldades e às tempestades, mantermos sempre, Senhor, debaixo da sua graça, do seu amor, da sua misericórdia, e viver sempre, ó Deus, em paz, Senhor, não viver nessa gangorra, uma hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo, Senhor, mas viver, Senhor, meu Deus, uma vida constante na fé, Senhor, uma vida, Senhor, meu Deus, ó Pai, de constância, Senhor, meu Deus, na confiança no Senhor, Pai, na sua presença, nos seus cuidados para a nossa vida, Senhor, para que nada, Senhor, meu Deus, possa, ó Deus amado, ó Pai, questionar a nossa fé, Senhor, questionar o nosso viver, Senhor, mas só possamos compreender que tudo está segundo a vontade do Senhor nosso Deus, que nós cremos na soberania do Senhor nosso Deus, e por isso tudo vai tranquilo, tudo vai bem, tudo vai em paz. Olha, Senhor meu Deus, por esses teus servos, eu quero repreender, Pai, em nome de Jesus, Senhor, toda e qualquer força da carne, Senhor, que tem gerado, Senhor, da carne, do sentimento, Senhor, que tem gerado ansiedade na vida dos seus filhos, eu quero repreender agora, Pai, em nome de Jesus, Senhor, e assim, ó Deus, como o teu sangue nos lava e nos purifica de todo pecado, lava agora, Senhor, meu Deus, purifica agora, Senhor, de toda e qualquer ansiedade e preocupação nessas vidas, Senhor, e encha-os, ó Deus, da sua gloriosa paz, Pai, em nome de Jesus, para que nós possamos, Senhor, declarar que nós temos paz, porque o Senhor é a nossa paz, porque o Senhor é o príncipe da paz, e que nós temos paz como um rio, Senhor. Aleluia, Jesus. Enche os corações dos teus servos, Senhor. Ó Deus, que nos repreender, Senhor, se for também, Senhor, meu Deus, qualquer obra do inimigo, Senhor, ação, Pai amado, das trevas, que tenta, ó Deus, lançar suas setas contra os seus servos, Pai, que todas elas, ó Deus, caem por terra, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, e que venham, Deus, sobre eles a cobertura e a unção do teu Santo Espírito, Senhor, para que se cumpra, ó Deus, a sua palavra, que mal nenhum chegará à sua tenda, que praga nenhuma, ó Deus, o alcançará, porque o Senhor tem dado ordem aos seus anjos para guardar os seus filhos em todos os seus caminhos. Aleluia, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai, que caia por terra, ó Deus, toda e qualquer ansiedade, angústia e preocupação, em nome de Jesus, porque a nossa confiança está no Senhor, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém, amém, amém. Então, é muito antigo que ele diz assim: eu tenho paz como um rio, sim, paz como um rio, eu tenho paz como um rio em minha alma. Eu tenho paz como um rio, sim, paz como um rio, tenho paz como um rio em minha alma. Amém? Que você possa ter paz no seu coração e que nada possa roubar essa paz. Amém?